Graças e paz a todos. É um prazer e privilégio de estarmos aqui na presença do Senhor. Muito bons louvores e hinos entoados até aqui. E agradeço a Deus por mais esse momento, né? Pois é um privilégio de levar a palavra de Deus. Se você ainda não teve esse privilégio, ore a Deus e busque ao Senhor. Você verá o quanto é agradável entoar e engrandecer o nome do Senhor. Então, meus irmãos, essa noite eu quero pedir a todos que abram a Bíblia lá em Gálatas, certo? Lá em Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 9 em diante, certo? Só um momentinho. Amém, né? Vamos ler. Pode deixar aberto que a gente vai continuar a partir daí, certo? Como já dissemos, agora repito. Se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daqueles que já receberam, que seja amaldiçoado. Palavra forte, né, irmãos? Palavra forte. Vamos fazer uma oração só para entregar esse momento a Cristo e Ele venha falar nos nossos corações. Oremos. Senhor, quão bom é, Senhor, estarmos aqui mais uma vez em reunião, que o Senhor possa estar presente em nossas vidas, derramando a Tua graça, da Tua sabedoria. Perdoa nossos pecados, falhas. Eu sei, meu Pai, que somos humanos, somos falhos. Somente o Senhor é puro e santo e verdadeiro. Que o Senhor abençoe esse momento, que nessa hora, Senhor, o Senhor venha à frente e fale conosco, Senhor. Que nessa hora o Senhor cresça e eu diminua, e aquilo que venha a ser falado e declarado aqui, venha a ser aquilo que o Senhor quer falar para a Tua igreja. Abre os nossos corações para entender a Tua vontade em nossas vidas. Em nome de Jesus, glorifique e exalte o Teu santo nome. Amém. 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 Então, irmãos, aqui a gente vê um pouco da história de Paulo, né? Na hora que você lê esse Evangelho de Gálatas, você vai ver que Paulo ele está preocupado com a situação inusitada dentro da igreja, né? Não é nem tanto inusitada, porque é bastante comum. O evangelho que ele havia anunciado dentro da igreja de Gálatas, lá na Galácia, estava sendo, digamos assim, substituído por outro evangelho que estava sendo anunciado. E ele precisou agora intervir e dizer: olha, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já recebeu, que seja amaldiçoado. Irmãos, a partir desse versículo a gente vai ver algo que é até incomum, né? Por quê? Porque Paulo, sempre que ele fazia uma pregação ou ele levava o evangelho de Jesus Cristo, ele levava o evangelho quase sempre com o seu testemunho pessoal, o seu testemunho de vida, da sua conversão, quando Jesus encontrou, quando ele teve aquele encontro com Cristo. Então ele traz nas suas pregações, né, digamos assim, esse momento que foi bastante inusitado na vida dele. Agora o inusitado encaixa. Então ele traz essa condição e diz, ele diz que no capítulo 10 aqui, ó: acaso busco eu agora a aprovação de homens ou de Deus? Estou tentando agradar a homens? Se ainda eu estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Ele vem agora, irmãos, trazer, digamos assim, trazer a história de vida dele. Ele vem agora dizer: olha, vocês não estão me conhecendo não? Vocês não sabem quem sou eu não? Tá entendendo? É como se eu trouxesse o ensinamento a vocês, né? Por exemplo, teve um tempo que eu dava aula de informática. Eu trazia o conhecimento de informática e dizia: olha, isso aqui serve para ligar aqui, né? Aí teve um dos alunos, por exemplo, alguém dos alunos disse: não, você tem que ligar aqui. Aí eu tenho que dizer: vocês não estão me conhecendo não? Eu sou o professor de vocês, né? Eu preciso dizer quem sou eu para que as pessoas dizem: é mesmo, é Paulo, né? Ele precisou trazer agora: é mesmo, é Paulo. Ele precisou dar uma chacoalhada na igreja. E muitas vezes a gente precisa dessa chacoalhada. A gente precisa desse entendimento. Talvez nem precisasse Paulo fazer isso, porque quem convivia com ele via os milagres acontecendo através da vida dele, via
o que ele ensinava, o que ele trazia, o cuidado, o carinho, o amor que ele trazia na hora de trazer o Evangelho do Senhor. Mas ele precisou. Acaso busca a aprovação de homens ou de Deus? Irmãos, muitas vezes nós queremos sempre estar procurando a aprovação de homens. Se você não perceber, muitas vezes no seu trabalho você está muito preocupado se o seu chefe vai se agradar ou não com aquilo. Você se preocupa demais se sua esposa vai ou não se agradar com aquilo, ou seu esposo vai se agradar ou não com aquele café da manhã, ou com aquela janta que você fez. Muitas vezes nós estamos preocupados em agradar a homens, mas nós não nos preocupamos, meus irmãos, em agradar a Deus. E Paulo traz aqui, será que eu busco a aprovação de homens ou busco a aprovação de Deus? Se ele trouxe essa palavra foi porque as pessoas que traziam esse evangelho, eles estavam preocupados em agradar outras pessoas. Ele trazia uma palavra talvez mais suave para aquela igreja, então tirava o irmão daquilo que era verdadeiro para aquilo que era mais suave para o seu ego. É muito fácil, irmão, trazer o evangelho dizendo aqui que você vai vencer, que você é um vencedor, que Deus vai abrir a porta, vai fazer você crescer. É muito mais fácil trazer essa palavra do que dizer, olha, você organiza a sua vida, porque senão o inimigo vai entrar na sua vida e vai destruir tudo. São duas palavras totalmente diferentes. A gente muitas vezes não quer receber aquela palavra de repreensão, só quer ouvir aquela palavra de vitória. E essa palavra de vitória, ela serve para agradar a homens, mas ela não agrada a vontade de Deus. Irmãos, você nunca vai pregar uma palavra de vitória de forma alguma. Se Deus disser, prega essa palavra de vitória, que a igreja está precisando passar por uma vitória, então ela vai ser pregada. Prega essa palavra de repreensão, que a igreja precisa de uma repreensão, ela será pregada. A palavra ela vai ser pregada de acordo com a vontade de Deus que quer falar para o teu povo. E é isso que nós devemos ficar atentos, pois é isso que Paulo fez. Ele não buscava a aprovação de homens. Você está buscando a aprovação de homens no seu trabalho, sabe o que vai acontecer? Ele vai chamar você para se corromper e você vai se corromper com ele. Você quer a aprovação do seu marido, sabe o que vai acontecer? Ele vai chamar você para algo que não agrada a Deus e você vai fazer aquilo que não agrada a Deus para agradar ao seu marido. Irmãos, nós devemos ter muito cuidado, porque a vida, no dia a dia, a gente tem a opção de algo bom e algo ruim. E na hora que você está atento para essa diferenciação, você consegue escolher sempre o lado bom. Mas se você está só procurando a aprovação de homens, só a aprovação daquelas pessoas, fazer com que aquelas pessoas se agradem demais de você, então muitas vezes você vai tomar atitudes ruins. Muitas vezes a gente vai tomar atitudes ruins. Não que eu não possa agradar a minha esposa, você não possa agradar o seu marido, aos seus filhos, comprar aquele presente, aquela lembrança, comprar aquele tênis para a sua criança, para o seu adolescente que ele quer tanto, né? Ele fazer aquele curso, ou então participar daquela academia que quer tanto. A gente está agradando aquela pessoa, mas você não pode agradar aquela pessoa e se endividar. Você não pode, minha esposa, a gente está sem condições, mas vai comprar. Eu não posso comprar um carro agora, mas vamos tirar um financiado para pagar em 5 anos, 4, 5 anos. Aí você fica endividado, porque você está agradando a homens. Você está agradando o seu bel prazer, o seu bem-estar. E quando vem, aí a gente não aguenta. E não aguenta aquilo que nós não podemos fazer. E a gente acaba entrando em algo que a gente não deveria estar fazendo. E Paulo continua: irmãos, quero que saiba que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Irmãos, eu li a primeira vez isso aqui, eu pensei, vixe, Paulo é muito presunçoso. Paulo tem uma presunção enorme, porque ele diz que o evangelho que ele anuncia não é de origem humana, mas pelo contrário, irmãos, Deus fala aos nossos corações, e quando Deus fala, aquilo não vem de mim, não vem de você, vem de Deus. Aleluia. Aquela ideia que você tem, irmãos, aquilo que você
você recebeu e você vê que aquilo ali vai dar certo e vai sustentar a sua família. Aquela ideia que você recebeu, que se você começar a estudar hoje, próximo ano você vai entrar naquele concurso federal que você quer. Então, se aquilo veio, se aquilo veio no seu coração e se alimentou e fundiu aquilo no seu coração, pode ter certeza que aquela ideia não é sua. Aquela ideia não é sua, meu irmão. Aquela ideia veio do alto, aquela ideia veio de Deus. Está dizendo, olha, meu irmão, você pode estudar que você vai passar naquele concurso. Ah, irmão, pode abrir aquele negócio que você vai fazer. Ah, você vai fazer aquele negócio de salão de cabelo, então pode colocar que Deus vai abençoar. Aquela ideia que você menos esperava estava vindo na sua mente, chegou assim, ó, ele está dizendo algo para eu fazer aquilo e vai dar certo. Então, meu irmão, se está dando certo, aquela ideia veio do alto, veio de Deus. E aquela ideia é para ser entregue de acordo com a vontade de Deus. Então, nesse momento, aquilo vem do alto. O evangelho que Paulo trazia, ele tem que dizer que não veio dele, veio do alto. Aquele evangelho que ele anunciava não era de origem humana. Aquilo ali, o humano não conseguia compreender o que ele trazia. E ele trazia coisas naturais, coisas comuns, irmãos. Ele trazia era a palavra de sabedoria, mas era comum no nosso dia a dia. Só que era uma sabedoria que penetrava os corações das pessoas. Aquela sabedoria que vem e atravessa a alma da pessoa e a pessoa diz, isso é verdade. É quando a gente traz o evangelho aqui e ele transforma a nossa vida e ele diz, é verdade, eu não deveria fazer aquilo, porque Deus é quem está fazendo algo e transformando a sua vida. Quando o pastor traz aquela palavra contra o nosso coração e diz, vixe, o que foi que a gente fez? O que a gente está fazendo? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou errando tanto nisso? O Senhor me perdoe. Aquela palavra não é de origem humana. Aquela palavra vem de Deus. E Paulo trazia a palavra de Deus. E olha o que ele diz, olha, não recebi de alguma coisa, nem me foi ensinado. Versículo 12. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Irmãos, é muito bom quando a gente recebe algo do Senhor Jesus. E aquela palavra se revelava a Paulo todos os dias, através de revelação por Cristo Jesus. Aquela ideia que você está tendo, meu irmão, aquele pensamento que você está tendo, aquela mudança que está acontecendo na sua vida, o que precisa acontecer na sua vida, aquilo ali não está vindo de você, não é de origem humana, mas sim está sendo revelado de Deus. E é diferente e é cuidadoso, porque quando vem do alto, você precisa regar com as coisas do alto. Irmãos, isso é muito sério. Muitas vezes a gente recebe algo que vem de Deus e a gente não rega com algo que é de Deus. Você está estudando para aquele concurso, você passa naquele concurso que você quer, aí quando você passa, você simplesmente abandona Cristo. Vi pessoas que passaram e simplesmente depois de passar, ela transformou-se. Ela saiu do caminho do Senhor. Ela se afastou. Passou a entender Cristo de uma forma diferente. Um Cristo que não precisa vir para a igreja. É só ser servo de Deus em casa e orar em casa e servir em casa. E vai fazer tudo acontecer em casa. Porque em casa eu estou salvo do corona. Eu estou salvo dos irmãos pecadores. Muitas vezes a gente acha que precisa fazer aquilo com santidade demais. Muitas vezes a gente acha que a gente precisa estar na igreja e dentro da igreja não pode ter ninguém falho, todos têm que ser santo. Tem que ser a imagem do Senhor revelada aqui na terra. Irmãos, não esqueça que eu e você somos pecadores. Não esqueça, irmãos, que eu e você somos pecadores. Você é pecador, eu sou pecador. Irmãos, e todo pecador comete o quê? Pecado. Irmãos, se você não cometeu um pecado no dia, eu vou dizer que você está com um problema muito sério. Se você não cometeu uma falha num dia, você está com um problema muito sério. A gente pensa, irmãos, que é porque a gente está dentro da igreja, ou que os irmãos estão dentro da igreja, não pode acontecer falha. Não pode acontecer panelinha, não pode acontecer
escolha, separação, eu pensava que, não, a banda de uma igreja ali é o sobrenatural de Deus. Aí quando a gente vai ver o tocador tá precisando de um encontro enorme com o Senhor. Mas não é por isso que Deus deixa de falar comigo e com você. Não é por isso que Deus deixa de falar no nosso coração. Não é por isso que Deus não vai deixar de usar a mim e a você. Irmãos, você pode estar em pecado, mas leva o evangelho para o seu vizinho para ver o que vai acontecer. Irmão, você pode estar cometendo um erro grave e você está orando todo dia: Senhor, me faz sair desse erro, me faz sair dessa falha. Mas pode sair, levar o evangelho lá para o seu vizinho lá. Seu vizinho, ele vai ser tocado, porque nessa hora quem vai fazer a obra é Deus. Nessa hora quem vai fazer a transformação na sua vida é Deus. Nessa hora quem vai fazer algo acontecer na sua vida é Deus, porque é Deus que transforma a nossa vida. Mas nós, quando recebemos algo de Deus, meu irmão, tem que ser regado com as coisas de Deus. Quando nós fazemos algo de Deus, precisamos regar algo com a coisa de Deus. Irmão, se essa sua ideia desse negócio está vindo do alto, é de Deus, você tem certeza que vem de Deus para você abrir esse negócio, então você ore por esse negócio. Você coloque Deus dentro desse negócio. Você ore, leia a Bíblia lá, Deus dentro desse negócio. Não precisa catequizar os seus pregadores, não. Você não vem dizer, olha, para você trabalhar aqui tem que orar e ler a Bíblia. Não. Você não vai fazer meninice, não. É você. A oração é sua, a vida é sua. Você é quem vai fazer com que seja regado. Tudo bem, você chegar para os seus funcionários e dizer, olha, Deus quer transformar a sua vida. Olha, nós vamos fazer ali na outra sala um culto doméstico, não então empresarial, né? Tá dentro da empresa, um culto empresarial. Você quer participar? Se quem vocês quiserem pode vir. É ali 10 minutos a gente vai fazer ali. É só uma leitura da palavra e uma oração. Se convide, porque é isso que faz que as coisas aconteçam. Não sai obrigando ninguém, não. Todos têm que vir aqui para fazer esse culto doméstico, culto da empresa. Não. Cometa essas meninices, não. Porque o seu empregado vai ficar, eu não sou nem crente, esse patrão vem com história de religião aqui. É isso que acontece, irmão. Você precisa cativar e não afastar. E quando você recebe algo que é revelação de Deus, cuide com oração. Você recebeu aquela ideia, cuide com oração. Você recebeu aquela palavra, ore. Você recebeu aquela bênção, agradeça, entregue a Deus. Deixe a vontade de Deus trabalhar na sua vida. É assim que a gente consegue. É assim que Paulo nos ensina. Vocês ouviram que foi o meu procedimento no judaísmo, como persegui a igreja com violência e a igreja de Deus procurando destruí-la. Disse Paulo no versículo 13. Não recebi de pessoa alguma e nem me foi ele ensinado. Ao contrário, recebi de Jesus Cristo por revelação. Ele recebe a palavra de Deus e a vida dele se transforma. Paulo era o perseguidor da igreja, tratava com violência. Paulo, ele era aquela pessoa que realmente perseguia os cristãos que se convertiam. E Paulo, ele perseguia a igreja, e quando foi revelada a palavra, ele foi transformado. Irmãos, na hora que você recebe aquilo que é revelado por Deus, há uma transformação na sua vida. Há uma transformação na sua vida, mas não pense que é uma transformação do dia para a noite, não. Nem aquela água para o vinho, não, que Jesus fez lá na festa, não. A gente pensa que vai acontecer de repente, não. É algo que vai acontecendo a cada dia da sua vida. Hoje você se converte, quando você chegar em casa vai ser do mesmo jeito, só mudou em você. A vida mudou em você, você não vai aceitar mais aquilo que você aceitava. No outro dia você vai encontrar os seus amigos e você vai ser do mesmo jeito. Ele vai chegar com aquela brincadeira que é acostumada a chegar para você, vai chegar com aquela anedota que costumava chegar para você, vai chegar com aquele pensamento mundano que ele tem e vai chegar e trazer para você. Aí você está compreendendo o Evangelho de Deus, você começa a tentar se esquivar. Então a cada dia vai ser um passo a ser pulado, né?
É por isso que você precisa estar ouvindo, lendo, regando, cultivando, fazendo com que o Evangelho introduza-se cada vez mais no seu coração. O Evangelho ele entronize, permaneça e se firme e se fortaleça, engrandecendo o seu pensamento, e a sua alma venha ser revestida da verdade do Senhor. Porque não foi fácil para Paulo. Quando ele mudou, lá na frente ele vai dizer que passou 3 anos num canto, depois foi para outro. Então ele precisou dessa mudança na vida dele. E Paulo, ele traz também que quando ele era judeu, ele era um judeu diferente. Melhor, quando ele estava na prática do judaísmo, né, que é a religião, ele era não vou nem saber dizer, ele era um religioso diferente, vou trazer assim que é mais fácil. Ele superava a maioria dos judeus da idade dele. Ele era extremamente zeloso com as tradições antepassadas. Irmãos, quando Paulo veio aqui, veio trazendo a vontade de Deus, ele já tinha uma bagagem de zelo por algo que ele já fazia. Ele tinha uma bagagem de zelo, ele já se superava, ele já era uma pessoa diferente. Ele precisou dizer isso para aquele povo da Galácia. Ele precisou dizer, olha, eu já era diferente, eu já superava a maioria dos judeus, mesmo quando eu persegui a igreja, eu só estava ali porque eu era diferente. Enquanto os judeus estavam dormindo, ou então estava só orando, ou estava só lendo, ele já estava lá junto com aquela liderança, ele já estava fazendo a diferença dentro daquela religião ali onde ele praticava, onde ele estava. Ele já estava num nível acima comparado aos que estão lá junto com ele. Então, meu irmão, muitas vezes você está dentro da igreja e você quer ficar somente igual como o irmão. Eu vou ficar aqui porque o irmão está aqui, e você não quer sobressair do irmão, você não quer ficar acima dos demais que estão dentro da igreja. E você precisa saber que quando nós estamos com Cristo, quando a gente é chamado por Cristo, Deus já vê a diferença nas nossas vidas. É como ele disse, que Deus separou desde o ventre da materno e me chamou por sua graça quando lhe agradou. Irmãos, ele entendia que ele já fazia algo diferente, e quando Deus chamou e se agradou dele, ele foi chamado pela graça de Deus. Irmãos, é muito fácil o pastor chegar aqui e dizer, você foi escolhido desde o ventre da sua mãe, e você fica no patamar dos demais. Fica no patamar dos demais. Eu não vou dizer nem que você não foi escolhido, porque Deus é bom. Mas, irmãos, ele só foi chamado, eu vou até dizer assim, não vou dizer nem que foi separado. Ele só foi chamado porque ele fazia a diferença da maioria dos judeus. Você faz a diferença da maioria dos seus colegas. Você é a diferença lá no seu trabalho. Você é a diferença da sua empresa. Você é a diferença naquele trabalho que você faz na sua empresa. Você é diferente naquilo que você faz. Não, eu sou igual. Eu sou igual ao meu irmão. Minha empresa é igual àquela. Não, minha empresa faz do mesmo jeito. A diferença é que eu sorrio, eu faço assim, e o outro não sorri. Irmãos, você precisa fazer diferença. Você precisa ser diferente onde quer que você vá. Ou em casa, no trabalho, na escola, principalmente na igreja. Seja diferente, porque vai se cumprir aquilo que foi dito lá em Jeremias. Eu vos escolhi desde o ventre da sua mãe. Eu vos escolhi desde o ventre da sua mãe. E Paulo diz aqui, e me chamou por sua graça, quando lhe agradou. Irmãos, quando agradar a Deus, aquilo que você faz de diferente, Ele chamará você. Quando agradar a Deus, a sua empresa que você colocar na vontade dEle, Ele vai fazer ela crescer. Aquele seu trabalho, se você fizer algo que agrade a Deus, aquele carro que você almeja, você vai conseguir. Na sua escola, se você fizer algo que agrada ao Senhor, aquela liderança entre o seu grupo, você vai conseguir. Você vai conseguir tirar melhores notas, você vai conseguir ter grandes aprendizados, você vai conseguir aquele mestrado, aquele doutorado que você tanto sonha.
E é assim, irmãos, Deus opera desse jeito. Paulo nos ensina grandes coisas. Ele ensina através da vida dele o que foi que aconteceu para que ele pudesse chegar até onde levou e cresceu levando o seu evangelho. Isso aqui vem servir como direcionamento, como norte para nossas vidas, e nós possamos entender e seguir conforme a vontade de Deus. Então, que Deus aplique essa palavra em nossos corações e Deus abençoe as nossas vidas grandemente. Em nome de Jesus. Amém.